Paz do Senhor, esta é a nossa terceira aula acerca do principal líder da Esquerda Universal e seus seguidores. Nesta ocasião, vamos observar aí um paralelo entre a tribo de Benjamim e a luta cristã contra o mal. Muito interessante a gente observar as coisas de Deus, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como diz o Salmo 119, versículo 105. Então vamos observar aqui, em primeiro lugar, a origem da tribo de Benjamim. Sabemos que Benjamim foi filho de Jacó e Raquel. E no seu nascimento, Raquel faleceu. Antes de falecer, disse que ele se chamaria Benoni, que significa filho da minha dor. Mas Jacó além de patriarca, era profeta, ele disse não, ele se chamará filho da minha destra, filho da minha direita. Então o colocou aí em uma posição tremenda. Então Deus, veja, já nesse episódio aí, vemos o propósito de Deus para o ser humano. Se você puder ler aquele livro, Uma Vida com Propósitos, é um livro maravilhoso. Tem também Uma Igreja com Propósitos, né? Eu li mais de uma vez aquele livro, se eu não estiver enganado, mais de uma vez, Uma Vida com Propósitos. Então Deus, naquele livro, mostra aí o propósito de Deus para cada ser humano. Então Deus, ele tem um propósito bom para cada um de nós. Então veja aí o caso de Benjamim. Agora, na hora, quando Jacó já estava perto de falecer, ele abençoou os seus filhos, e a bênção que veio sobre Benjamim foi a seguinte: Jacó disse: Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. É claro que a gente não deve observar aqui só o lado negativo do lobo, né? Lobo que despedaça e tal, etc., né? Mas vê também o aspecto positivo. A tribo de Benjamim foi uma tribo valente, apesar de ter sido uma das menores de Israel, mas foi uma das mais valorosas de toda a história de Israel no Antigo Testamento. Uma tribo tremenda, pessoas valorosas, que encontramos na história aí bíblica, como Eude, né, que era canhoto, foi um dos libertadores de Israel, né? Também Esté, né? Mardoqueu, o apóstolo Paulo, era também da tribo de Benjamim. Então, uma tribo talentosa. E na época daquele episódio, que eu já me referi aí na aula anterior, 700 benjamitas canhotos que não erravam em um fio de cabelo eram franco-atiradores, né? Pessoas altamente talentosas, né? Ok, então aqui observamos aqui nessa pequena introdução essas duas coisas aqui: a origem de Benjamim e também a bênção de Jacó sobre esse filho, né, que se tornou aí o patriarca, o pai aí o ancestral dessa tribo maravilhosa. Ok, também na bênção de Moisés colocou essa tribo em um lugar maravilhoso aí. Essa tribo aí, geograficamente, estava aí entre a tribo, me parece que de Efraim e Judá, né? Então, ok. Mas vamos observar aqui, nesse paralelo, entre a tribo de Benjamim e a luta cristã contra o mal. Vamos observar aqui 4 tipos de cristão. Em primeiro lugar, os inocentes, né? Cristão inocente. Hoje há cristãos inocentes que não quer saber que partido aí pertence o seu candidato, etc., né? Mas será que isso não é interessante? Conhecer o partido? E se é um partido de esquerda que apoia
coisas horríveis. Como vai ficar se o cristão dá o seu voto? Então vai estar sendo cúmplice dos pecados daquele partido de esquerda. E todos nós já sabemos o que a esquerda brasileira fez nos últimos anos no Brasil e o que ainda está fazendo, né? A desgraça que está acontecendo. Então, aqui é um pequeno conselho, uma pequena orientação, claro, né? Eu, como servo do Senhor, eu vejo as coisas e procuro comunicar a nível aí de orientação, né? Ok, então vamos aqui observar que naquela época, daquele episódio, eu já me referi aqui em uma aula anterior, quando houve guerra entre as tribos de Israel contra a tribo de Benjamim, porque não quis entregar os assassinos que mataram aquela mulher do levita, né? Não quiseram entregar os assassinos, se rebelaram contra a justiça, né? Então, houve aquela guerra e a tribo de Benjamim quase toda foi exterminada, lamentavelmente. Inclusive, os israelitas ficaram furiosos porque perderam muita gente na guerra e invadiram cidades benjamitas, matando crianças, jovens, velhos, exterminaram tudo. De toda a tribo, apenas 600 benjamitas escaparam. Veja que desgraça que houve naquela época. Então, muita gente inocente pereceu, né? Ora, quantas pessoas inocentes estão sofrendo na Venezuela hoje? Eu estou procurando abrir os seus olhos. Nós trabalhamos na Venezuela 5 anos e meio, em uma época que você abastecia o tanque, enchia o seu tanque com R$7. Hoje ficam em uma fila aí de 3 dias para abastecer o carro. E já acabaram com os cachorros lá, comendo os cachorros, porque não tem o que comer, né? E também na Argentina, já trabalhamos na Argentina, terra da picanha, hoje o povo está comendo lixo lá. Então, muita gente inocente, não tinha nada a ver, mas muitos desses inocentes, que não quiseram saber nada de política, né? Elegeram esse atual presidente. Olha aí. Então, muito cuidado com essa inocência, né? Pessoa votar em um elemento aí e não quer saber a que partido esse elemento pertence. E se for um elemento que pertence a um partido comunista, a um partido de esquerda, você vai votar nele? Você sabe quais são as coisas que eles apoiam, as leis que eles fazem lá em Brasília? A esquerda. Então, estou procurando abrir os seus olhos, para que você tenha juízo na hora de votar. Okay? Então, outro aspecto outro tipo de cristão é o cristão covarde. Naquela luta contra os midianitas e seus aliados de Israel, Deus disse para os covardes eles não irem à batalha. Então, na época de Benjamim, muitos se acovardaram e não quiseram se identificar aí e lutar contra aí a injustiça, né? Então, quantas pessoas covardes. Não é só confiar em Deus. Nós devemos confiar em Deus, mas ir para a luta. Aqueles 300 confiaram no Senhor, mas eles foram para a luta, né? Então temos que ir para a luta na hora de votar. Inclusive nossas instituições hoje precisam de uma nova infraestrutura. Professores de universidades aí que não sejam de esquerda, porque eles estão formando militantes aí da esquerda. Assim as nossas universidades estão. Eu já soube até de escola teológica, não quero dizer onde, de elemento aí que estava, elemento de esquerda e expondo aí suas ideias infames na própria escola teológica, pelo amor de Deus. É interessante
fazer uma limpeza. Foi o que a esquerda fez depois da época dos militares, que foi uma bênção a época dos militares. O Brasil, a economia crescia 9 ponto alguma coisa ao ano, e várias indústrias surgiram nessa época. Foi um progresso tremendo. Então, veja, a covardia é terrível. A pessoa não ter o valor de lutar. Então, hoje em dia, quantos que se acovardam, não querem lutar? Não, eu só vou ficar confiando no Senhor e vou... É claro que devemos confiar no Senhor. Os 300 confiaram no Senhor, mas tiveram que ir para a luta. Ok. E o rebelde é outro tipo de cristão, rebelde. Aqueles que se rebelaram sabendo da gravidade do problema dos benjamitas, aqueles infames que mataram aquela mulher, estupraram ela durante toda a noite, e sabendo de tudo, e não entregaram esses assassinos para Israel. Então, é rebeldia, injustiça. Então, quantos que se rebelam, sabendo da verdade, sabendo o que estão fazendo, eles estão conscientes, mas se rebelam contra a justiça, contra as coisas boas. Então, ok. E o quarto tipo é o cristão valoroso. O cristão, assim como Eude, como Esté, o Mardoqueu. Veja que o Mardoqueu, e se eles não fossem para a luta, Mardoqueu e Esté, o povo pereceria. O povo judeu, é claro que Deus não ia deixar, mas Esté e Mardoqueu estavam lá naquela época para fazer alguma coisa. Então nós estamos neste mundo, nesta época, para fazer alguma coisa. Ou você quer que o Brasil se torne como uma Venezuela, como uma Argentina? Que Deus nos abençoe. Paulo também, benjamita, valoroso. Então devemos ir para a luta, lutar contra o mal. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.